Pai, nós estamos diante de Ti para falar da Tua palavra. Abre o coração de cada um de nós e retire de nós aquilo que não edifica a Tua igreja. Fala a cada um de nós de uma maneira muito clara, que possamos sair daqui edificado por Ti, Senhor, ouvindo e praticando a Tua palavra. Pois é isso que nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, uma das coisas que mais atrapalha o cristão hoje é a falta de humildade na sua convivência com as pessoas, né? Essa falta de humildade de espírito, ela às vezes ela atrapalha até o crescimento do evangelho por falta de preparo de cada um de nós. O texto fala humildes de espírito, né? O que é uma pessoa humilde de espírito para nós? No nosso entendimento, é aquela pessoa que sabe falar na hora certa e sabe ouvir também na hora certa. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente precisa ouvir mais do que falar. E o nosso maior problema é que nós falamos muito e ouvimos pouco. Qual é o papel na vida do cristão nesse contexto de regra do seu reino, né? Deus abençoa aqueles que reconhecem que dele necessita. Então, assim, Deus tem um carinho muito especial por aquelas pessoas que de fato é dependente dele. Na verdade, irmãos, é uma obrigação de todo cristão ser dependente de Deus, mas nem todas as pessoas são. Por isso que há essas divergências de ensinamento, né? A recompensa, qual é a recompensa que a gente tem quando nós participamos do reino de Deus? O reino de Deus é dado, né? Ele é dado a cada um de nós, na medida que a gente procura, de fato, vivenciar o Evangelho. Essas recompensas, elas são importantes porque elas vêm, né, quando a gente menos espera. Muitas das vezes acontece quando, né, a gente não está esperando, elas acontecem. E é interessante que Jesus fala sobre, inclusive nesse texto, sobre a verdadeira felicidade do cristão, né? Ele traz alguns ensinamentos, né? E ele coloca também que felicidade não está ligado nas coisas que vemos. As bem-aventuranças que enfatiza mais a questão da conduta e o caráter dos cristãos. Esse texto ele fala de como deve ser o caráter de cada um de nós. E ele tece os comentários seguintes, lá no versículo 5 de Mateus, no versículo 4 de Mateus 5, ele fala: Deus abençoa aqueles que choram. Irmão, muitas das vezes a gente tem dificuldade de compreender isso aqui, mas muitas das vezes é necessário a gente chorar. Porque há muitos quebrantamentos de espírito que ele vem pelo choro, pelas dificuldades que nós enfrentamos, pelas lutas que nós passamos. Neste contexto, a gente precisa ter a humildade de entender isso. A sociedade fala que é homem não chora. É o contrário, homem que é homem deve chorar. Porque além de tudo ele é um ser humano como toda e qualquer outra pessoa. E não há nenhum problema em chorar. Agora também não precisa chorar em público, né, irmão? Pode escolher um lugarzinho para chorar, né? Não precisa ser em praça pública, como diz o ditado, né? Brincadeira, pá.
Então, assim, Deus abençoa os que choram. Por que Deus abençoa os que choram? Porque muitas vezes é nesta hora que você tem uma melhor comunhão com Deus, e é nessa hora que você vai refletir sobre aquilo que você fez. Principalmente quando pisamos na bola, né, irmãos? A gente às vezes toma muitas decisões sem pensar. E essas decisões, ela traz problema, né, para cada um de nós. Outra coisa importante aqui, nesse versículo 4, quando nós choramos, o texto fala que há uma recompensa, nós seremos o quê? Confortados. Irmãos, quer fazer uma experiência com relação a isso? Quando você tiver dificuldade de entender alguma coisa, ou tiver muito triste, dobra o seu joelho e fala com Deus. Esta é a hora que muitas das vezes a gente não faz isso, mas a gente precisa fazer. E é nessa hora, meus irmãos, que eu às vezes, quando eu estou meio atordoado com alguma situação, quando alguma coisa me incomoda, eu falo: Senhor, tira isso de mim, eu quero viver em paz. E por incrível que pareça, as coisas acontecem. Deus tira aquilo do coração da gente. Quando você fala com Ele que você está em luta, você precisa do apoio dEle, do suporte, Ele vai te abençoar. Ele é um Pai amoroso. É um Pai que de fato cuida de nós. A nossa recompensa é que seremos confortados, né? O versículo 5, ele traz uma outra importância. Olha aqui que coisa maravilhosa. Deus abençoa o gentil e o humilde. Deus abençoa o gentil e o humilde. O que é uma pessoa gentil para nós? A grosso modo, é uma pessoa que não é ignorante, né? Mas às vezes a pessoa é ignorante para um e não é ignorante para outros, né? Tem isso também. Então a gente precisa avaliar melhor isso, né? O que é uma pessoa ignorante, né? O que é uma pessoa que de fato, né, não tem comportamento de cristão. Muitas das vezes, irmão, né? Isso aqui eu estou falando, não estou querendo rebater nenhum irmão com isso, mas é porque eu também estou incluído nesse contexto. Eu sou um cristão e erro também do mesmo jeito que os irmãos erram. Todos nós erramos, mas nós temos que ter a capacidade e a humildade de pedir perdão para Deus, e se for preciso pedir perdão até para os irmãos, né? Muitas das vezes a gente não faz isso. Mas é engraçado, aqui a gente entende que Deus abençoa as pessoas. O que é pessoa humilde? Muitas das vezes nós temos uma compreensão errada do que seja uma pessoa humilde. Pessoa humilde não é uma pessoa desprovida de recursos, porque tem muito pobre que é complicado, viu? Como tem rico que é complicado, tem pobre também que é danado. Se você mexer no bolso dele ou em alguma coisa, ele pula dessa altura. Então, assim, a gente precisa contextualizar melhor isso, né? Humilde é aquela pessoa que tem sabedoria, meu irmão. É aquele que, quando a coisa está pegando fogo, ele está com a cabeça mais fria. Ele espera o outro falar para depois ele responder. Porque em toda discussão acalorada, a ideia que se tem é que nenhum dos dois quer esperar o outro falar. Cada um quer falar primeiro. Mas é nessa hora que a gente precisa ter sabedoria, porque muitas das vezes, naquele diálogo, a própria pessoa que está fazendo os seus questionamentos,
Ele tem a resposta para aquilo que precisa. É só nós termos paciência de ouvir. E é isso que o texto nos ajuda. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? De fato, né? A esperança que a gente tem é que a gente vai herdar o reino eterno de Deus. Jesus foi muito claro quando ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Porque é palavra dele, ele está dizendo. Nós precisamos trabalhar com essa ideia de cada dia mais nós sermos melhores crentes. E é interessante que o texto fala que toda a terra pertence a ele. A recompensa nossa é aqui na terra. Há muito crente esperando coisa lá na eternidade. Lá é a nossa morada eterna. Mas a grande recompensa do cristão é aqui na terra. Recompensa material. Muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos porque muitos cristãos fazem milagre. Por que eu digo isso? Você imagina uma pessoa viver com salário mínimo de 1.000 e poucos reais, 1.540, parece, ou 1.400 e pouco. A pessoa viver com salário mínimo e sobreviver. E às vezes, irmãos, por incrível que pareça, essas pessoas têm uma felicidade tão grande quando você chega na casa deles, muito diferente de onde às vezes a gente vai, pessoas com grande recurso, que não têm aquele prazer, aquela alegria em receber as pessoas. E a gente precisa pensar nisso, né? Se a terra nos pertence, nós precisamos trabalhar com ela e trabalhar com tudo aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Eu costumo dizer que riquezas e bens materiais são bênçãos que Deus coloca na mão de cada cristão. Eu tenho como princípio que Deus coloca na mão de cada um de nós de acordo com a nossa capacidade de administrar. Deus nos dá o recurso para nós administrarmos. E uma das coisas que Ele, quando coloca alguma coisa na vida de cada um de nós, em termos de recurso, é para ajudar as pessoas. A gente precisa ter esse princípio. É lógico que você não vai sair distribuindo o que é seu para os outros. Não vai deixar de dar as coisas para os seus filhos para dar para um terceiro. Não existe, não é essa a colocação. Mas é naquilo que você pode usar, naquilo que você pode ajudar. Há muitas pessoas que precisam, né? E a gente precisa ter essa visão. Outra parte importante é o versículo 6. Ele fala interessante, Mateus 5, versículo 6, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é que eu entendo a grosso modo disso aqui? Fome e sede de justiça. Em tese, eu preciso compreender que, como cristão, eu não tenho que ficar passando a perna em todo mundo, comprando fiado e não pagando, né? Fazendo compromisso e não cumprindo. Porque se eu tenho fome e sede de justiça, eu preciso ser justo com todas as pessoas. Mas não é isso que às vezes acontece na nossa vida, né? A Bíblia fala que Deus abençoa os que buscam a justiça.
E é interessante que nesse contexto a gente aprende uma coisa importante. Nem sempre a justiça dos homens vai ser a justiça de Deus. E muitas das vezes nós vamos ter que enfrentar a justiça dos homens. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos precisar de nos posicionar como cristão diante da justiça dos homens, que às vezes contraria aquilo que confessamos como cristão. Deus abençoa os que buscam a justiça. Se eu quero, meus irmãos, ser abençoado, eu preciso fazer as coisas certas, mesmo correndo o risco de errar. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso ter essa consciência de buscar o melhor dentro do meu entendimento, que muitas das vezes pode não ser o entendimento de um monte de gente. Mas se para mim Deus está falando comigo que aquilo é o certo, não importa o que as pessoas pensam. Muitas vezes você vai ficar sozinho em determinada situação. A única atalaia é você. Mas você precisa compreender que você tem que se posicionar. O maior problema do crente hoje é que a maioria dos cristãos só sabe ficar no muro, não sabe tomar uma posição. Que seja certo ou errado, mas você precisa posicionar. Nós como cristãos, nós não podemos viver de maneira que nós temos que esperar o que vai acontecer para depois, né? Não, eu estava pensando assim, mas por que não pensou antes? Por que não ajudou a solucionar o problema? Por que correu do problema? Muitas das vezes, irmãos, a gente tem acovardado, principalmente nas decisões da igreja. A gente precisa participar das assembleias da igreja. A gente precisa participar das decisões da igreja. Porque é um corpo, meus irmãos. E muitas vezes, quando você participa, você vai tomar conhecimento, você vai evitar sair falando para aí coisa que não deve. Mas se você não participa, como é que vai acontecer? Né? A gente precisa participar das decisões da igreja e ter coragem de posicionar. Não há nenhum problema se você não vai ser, se a sua decisão vai ser aceita ou não. Mas o local de manifestar no nosso sistema batista é nas assembleias. Não é formiguinha de casa em casa fazendo a cabeça dos outros. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos fazer cabeça de ninguém, irmão. Porque se nós estamos com a verdade, a Bíblia fala que a verdade prevalecerá. E é isso que a gente precisa aprender, né? Quem tem fome e sede de justiça, o texto deixa claro que receberão de Deus a resposta certa. Ou seja, Deus vai dar a resposta para cada um de nós. Tinha um escritor muito famoso no Recife, o Merval Rosa. Ele dizia que Moisés nunca viu um justo mendigar o pão, mas ele viu. Eu não acredito nisso, você entendeu? Eu sou daquele que acredita que nós nunca veremos um justo mendigar o pão. Ele nas palestras dele, ele usava até na ABU, ele até falava essas coisas que para ele, eu não creio nisso. E eu creio que Deus dá a cada um de nós de acordo com a medida necessária, né? Para mim, o maior exemplo
de que Deus cuida de cada um de nós na medida certa é a história do maná no deserto. O pão era dado dia a dia, e aqueles que tinham o olho grande, apanhavam para o dia seguinte, o que acontecia? Estragava. Mas você acha que isso não acontece com a gente também, não? Você acha que nós somos diferentes daquele povo? Né? Não é. Deus está falando com a gente, ó, faça isso, faça isso, faça isso, e nós estamos, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, né? E queremos ser abençoados, meus irmãos. Ah, mas cuida de mim. Só faz coisa errada e que não obedece a palavra, não faz o que Deus manda e quer ser abençoado. Aí também é querer demais, né? Mas a gente assim. E não está longe não, está no nosso meio cristão, né? A gente precisa ter esta visão, né? Os misericordiosos, versículo 7. Aqui também traz um outro ensinamento muito interessante. Esse texto ele deixa bem claro que Deus abençoa os que são misericordiosos. E eu posso testemunhar disso, que Deus de fato abençoa aquelas pessoas que cuidam das outras pessoas. Quando a gente faz isso, meus irmãos, eu quando era católico eu escutava muito isso: quem dá aos pobres empresta a Deus. Não sei se você já ouviu isso, eu cansei de ouvir isso na minha vida, mas é uma verdade. Quando você ajuda alguém, né, você vai ser abençoado, né? Quando você trata de misericórdia, e aqui a misericórdia não é uma misericórdia parcial, não, porque às vezes é muito fácil viver a misericórdia parcial. É uma misericórdia completa. E aqui envolve muitas coisas, né? A gente precisa ter muita habilidade, principalmente no exercício da misericórdia, dentro da igreja. Porque há muitas pessoas dentro da igreja que aproveitam desse tipo de situação, sem ter necessidade de ajuda nenhuma às vezes, né? Mas aproveita da boa vontade da igreja, né? Aproveita da boa vontade dos irmãos, né? Eu mesmo tenho alguma dificuldade de viver isso aqui, porque se o cara bater meia-noite na minha porta, se eu conhecer ele, eu vou abrir a porta para ele. Se eu não conhecer, tchau e bênção, eu não vou deixar de... Mas se eu conhecer a pessoa, eu vou. Agora, se eu não conhecer, e não é isso que a palavra ensina, né? A gente precisa aprender a ser misericordioso com todas as pessoas, né? Eu gosto muito do texto que fala que tudo quanto te vieres às mãos, faça conforme a tua capacidade, de acordo com as tuas forças, de acordo com aquilo que você pode fazer. Eu não tenho que fazer sacrifício além daquilo que devo fazer para ajudar A ou B. Eu preciso fazer aquilo que Deus tocar no meu coração e eu precisar de fazer. Mas toda pessoa que é misericordiosa, ela vai receber do Senhor misericórdia. Irmãos, e nós precisamos muito dessa misericórdia de Deus. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Os irmãos já pensou nisso? A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Isto significa o quê? Que eu preciso depender da misericórdia de Deus. Sem ela eu não vou a lugar nenhum. Se ela é a razão de não sermos consumidos,
eu preciso entender esse contexto. Que quanto mais eu exercer a misericórdia, mais a misericórdia serão exercidas sobre mim. Não é moeda de troca, irmãos. Às vezes fala assim, eu lembro quando eu não era cristão, hoje a gente fazia muita promessa, né? Se eu conseguir comprar esse carro, eu vou fazer isso, isso e isso, né? Hoje a gente troca promessa por voto, né? Eu vou fazer um voto, né? O crente faz voto, né? O crente não faz promessa, o crente faz voto, né? Mas é a mesma coisa. Qual a diferença de um para o outro, né? Está no mesmo barco, né? A gente às vezes faz isso, irmão, né? Cada um tem a sua maneira de lidar com essa situação. Mas quem pratica misericórdia, recebe misericórdia. Muitas das vezes, irmãos, tem situação que você não vai ter como provar para as pessoas aquilo que você precisa provar. Mas quando você está certo, Deus vai colocar pessoas que você nunca viu para ajudar você a resolver essas situações. E Deus faz isso. Deus acompanha a vida de cada um de nós. Quem pratica misericórdia tem misericórdia, né? O nosso outro texto é 5:8, né? Os puros de coração. Aqui é interessante, né? Puro de coração. O que eu entendo com isso aqui? É interessante a gente pensar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que a grosso modo eu posso interpretar isso aqui? Há pessoas, até mesmo dentro das nossas igrejas, que vê maldade em tudo. Tudo para ele é ruim, tudo para ele é errado, né? Ele não olha para as coisas boas que a igreja faz. Ele só vê defeito tanto na igreja como nas pessoas. Uma pessoa que vê maldade em tudo, ela não é uma pessoa pura de coração, e nem de coração limpo. Não há nenhum problema em você criticar aquilo que é errado. Eu não estou contextualizando nesse sentido. Você pode se posicionar quando você entende que aquilo que está sendo proposto não é correto. Não há nenhuma dificuldade nisso. Agora, o que a gente precisa ter é o coração aberto para, muitas das vezes, irmãos, aceitar mudanças, né? Eu particularmente tenho uma grande dificuldade em aceitar mudanças, né? Principalmente no nosso contexto religioso, né? E a gente às vezes, eu falo, se eu sou batista, porque eu não quis ser pentecostal. Se eu quisesse ser pentecostal, eu estava lá batendo palmas, pulando, saltando na frente da igreja, mas eu escolhi ser batista. Eu escolhi ser batista, então eu sou batista, eu tenho que zelar pelos princípios batistas. E as pessoas às vezes ficam até magoadas da gente falar isso, mas é verdade. Se eu quero ser um sapatinho de fogo, eu preciso estar lá na igreja do sapatinho de fogo. Não é estar aqui no nosso meio. Os irmãos me perdoem, mas é uma verdade. Tem gente que quer trazer aqueles costumes de lá aqui para dentro. Não é esse o propósito dos batistas brasileiros. Embora tem uns também que já estão lá para lá né? Como diz o ditado, para lá de Bagdá na denominação. Mas a gente precisa preservar aqueles primeiros missionários, aquelas propostas que a igreja tinha, né? A gente precisa aprender as nossas doutrinas para ter autoridade
para discutir com as pessoas. Eu gosto muito, uma das coisas que me levou a ser batista, e antes de eu me batizar na igreja, eu procurei frequentar diversas igrejas. O que me fez ser batista é a liberdade que eu tenho como cristão de concordar ou discordar do pastor. Não há nenhum problema nisso. Agora, tem que ser com educação. A gente precisa aprender a discordar, mas aprender também a concordar. Pior que a gente só sabe discordar. A gente só sabe criar confusão. Isso não soma, meus irmãos. Isso não ajuda em nada. Né? A gente precisa aprender isso. Limpo de coração. É aquela pessoa que está sempre pronta, né? Para fazer aquilo que precisa ser feito. O texto fala que os limpos de coração verão a Deus. Está lá no texto. Os limpos de coração verão a Deus. E a gente fica pensando, né? Numa interpretação voluntária, né? O céu não é lugar de encrenqueiro. Você vai ter que purificar o seu coração primeiro para você entrar lá, senão você não entra. Lá não é lugar de encrenqueiro. Irmãos, e o pior é que a gente está cheio de encrenqueiro dentro da igreja, né? Desculpa a palavra, mas é verdade. As pessoas já vêm para aqui com espírito de confusão. Tem que acabar com isso. Aqui não é lugar para isso. Se você quer fazer confusão, filie-se a um sindicato que você vai ter a oportunidade de brigar, discordar e fazer o que você quer. Mas dentro da igreja não é lugar para isso. No sindicato você pode, né? Mas aqui dentro não é esse o ambiente nosso. A gente precisa aprender isso, irmãos. Nós estamos perdendo isso. O versículo 9, os pacificadores, né? Deus abençoa aqueles que trabalham em busca de paz. Deus abençoa aqueles que trabalham em busca de paz. E aqui eu vejo uma coisa interessante, né? Dentro do nosso contexto mesmo. De qual deve ser o nosso comportamento dentro da igreja? É cultivar essa cultura de paz. É você ser um pacificador, né? Você procurar resolver os problemas e não jogar lenha nos problemas. O texto fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aqui, meus irmãos, você pode escolher ser filho de Deus ou ser filho do diabo, né? Porque quem não é filho de Deus é do diabo. Você pode fazer a sua escolha. Se você é um pacificador, você está dentro do contexto de Mateus 5:9. Se você é um encrenqueiro, você vai estar do outro lado, porque não cabe os dois no mesmo barco. Nós precisamos aprender isso na igreja, irmãos. Né? Nós precisamos aprender isso. E fala que eles serão chamados filhos de Deus. Na verdade, quando nós somos pacificadores, nós somos chamados filho de Deus. Versículos 10 e 12, né? Aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Irmãos, aqui há muitas coisas que a gente precisa refletir. Principalmente dentro da igreja, né?
Não deveria ser assim, mas às vezes é. Na sociedade lá fora, a perseguição é um contexto diferente do nosso. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso aqui. Aqueles que são perseguidos por viver para Deus. Deus abençoa aqueles que são perseguidos por viver para Deus. Irmãos, muitas das vezes a gente vai ter que posicionar sobre isto aqui. Muitas das vezes as pessoas não vão compreender você numa situação como essa. E vão te perseguir. Mas quando você ora, meus irmãos, a coisa acontece. Eu já vi gente morrer dentro da igreja por perseguição a pessoas que não tinha nada a ver. Deus tirou, Deus levou. Deus pode fazer isso. Quando você ora estando certo, não é fazer a sujeira e tentar, né? Quando você está certo e está sendo perseguido, Deus vai mandar o recurso que você precisa para solucionar isso. Porque Deus abençoa aqueles que são perseguidos. Não precisa levantar bandeira não, né? Precisa sair na rua gritando para todo lado. A Bíblia fala que quando nós temos algumas dificuldades, nós precisamos entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e falar com Ele. A receita é essa. Principalmente, irmãos, quando nós estamos sendo injustiçados ou perseguidos, né? Esse é o caminho. A Bíblia fala que o reino de Deus é daqueles que são perseguidos por justiça, quando você procura fazer a coisa certa. Do versículo, eu já estou caminhando para o final. O versículo de 13 a 16, ele fala de uma coisa também que é bastante conhecida nossa. Olha, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui a resposta já está bem clara, que nós precisamos atuar como sal e luz do mundo. Sal e luz do mundo. Quando nós assim agimos, né, os efeitos, eles são claros na vida das pessoas. Quando você faz as coisas certas e corretas diante de Deus, Deus vai mostrar para as pessoas que de fato aquilo que você está propondo é correto. Quando você faz a coisa certa dentro da vontade de Deus. Eu já disse no início e volto a repetir, nem sempre a justiça da sociedade é a justiça de Deus. A gente precisa aprender a separar isso, o que é justiça dos homens e o que é justiça de Deus. E a Bíblia fala que quando nós não temos entendimento, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos de orar. Quando nós oramos e buscamos a vontade de Deus dentro daquilo que nós não entendemos, Deus vai falar. Deus vai mostrar o que deve ser feito, né? E às vezes as coisas acontecem na maior simplicidade, né?
E apenas para exemplificar, né? Um exemplo que teve comigo ontem. Eu perdi meu jogo de chave, achei que tinha perdido. Aí liguei para a fazenda, liguei para onde eu passei, para todo lado. E não achava a danada da chave. Aí eu liguei para um amigo meu, nós conversamos, falou: Mário, ó, a Bíblia fala que em tudo dai graça, a minha graça te basta, então é o que eu vou esperar. Aí quando eu vou mexer em cima do livro na minha mesa, a chave tinha caído lá atrás, e eu procurei essa chave ali umas 300 vezes e não achei. Aí depois que eu orei e falei que em tudo dai graça, Deus mostrou onde estava. Eu estou só dando isso como exemplo que aconteceu comigo ontem. E eu espinhei bastante, viu? Que eu olha, tudo que podia fazer do poder. Eu fui lá no carro e virei o carro de ponta, de cabeça para cima, como diz o ditado. E não achei a chave. E a chave estava em cima da minha mesa. Às vezes é assim, meus irmãos. É Deus provando a fé da gente. É Deus provando a dependência da gente em tudo. A gente precisa aprender isso. Eu sou do meu Senhor e Ele é meu. Isso, a gente precisa carregar isso, né? Atuar como luz do mundo. A luz e os bons efeitos deles brilham para todos. Irmãos, quando você pratica de fato o cristianismo, quando você de fato vive o cristianismo, você não vai agradar todo mundo. E não é esse o objetivo. Você não tem que agradar todo mundo. Você tem que fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E às vezes você vai contrariar pessoas que você nunca esperava na vida. Pessoas que às vezes estavam do seu lado e pode contrariar com a sua posição. É normal isso. Não há nada de errado nisso, né? Eu tenho que ter a liberdade de expressar aquilo que Deus colocou no meu coração e ter a capacidade de ouvir também aquilo que precisa ser ouvido. Muitas vezes a gente não gosta muito não, né? A gente gosta mais de falar do que de ouvir, mas a gente precisa ouvir também, né? E é isso que a gente espera. O que nós esperamos com isso tudo, irmãos, é que se nós praticarmos as bem-aventuranças de Mateus 5, né? A trilha, né, da verdadeira felicidade de viver como cristão vai fazer parte do nosso dia a dia. Se nós praticarmos o que está escrito aqui, que Jesus deixou para a gente vai viver melhor. Há muitas pessoas que às vezes vão para os psiquiatras e não há nenhum erro nisso, né? Porque psiquiatra é para quem não é para doido, não é para quem não quer ficar doido, né? Se você não quer ficar doido, você vai procurar uma pessoa que vai te orientar naquilo que você deve fazer. Não há nenhum problema nisso. Mas uma boa parte dos nossos problemas poderão ser resolvidos se nós praticarmos o que está escrito nesse texto de Mateus 5. A vivência desse contexto aqui vai ajudar muitas pessoas a corrigir um problema que é um problema pessoal de cada um de nós. E para finalizar, há um ditado popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então cada um de nós tem um grau de coisa errada. Então a gente precisa aprender a conviver com isso. Se médico e louco todo mundo tem um pouco, todo mundo gosta de dar receita, né? Principalmente se você toma um remédio que não tem nada a ver com o outro. Esse remédio aqui é bom. Mas assim, a gente gosta de dar receita, mas a gente precisa aprender, né, a conviver com as nossas dificuldades. E aprender que o maior preço foi pago na cruz por Jesus.
Esses princípios são importantes, porque eles fazem parte do nosso contexto. Vamos orar encerrando, porque o nosso tempo já está indo. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor cuida de nós. Queremos te suplicar, Senhor, que tu coloque em cada um de nós a necessidade de vivermos dentro da tua vontade. Fala, Senhor, a cada um de nós e abençoa, Senhor, o irmão Credival, que vai nos trazer o estudo da escola dominical. Tem misericórdia dele e tem misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.